Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense, um negócio quase sacramentado com o meio argentino. Também vamos falar de uma possibilidade de saída e também vamos falar a provável escalação do Fluminense para o confronto de hoje contra o Internacional, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente, a gente está tentando chegar aos 13 mil inscritos e sua inscrição aqui vale muito. Também se você puder deixar seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos e tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, é só você ir lá do comentário, arrastar para o lado, clicar em hypar o vídeo e tem a opção ser membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês você se torna membro do canal Falando de Flu e vai dar uma moral gigantesca pra gente. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre a questão do jogador meio argentino que está muito próximo de chegar ao Fluminense. Esse jogador, o Luciano, que joga no Dallas FC. Ontem à noite a gente postou um vídeo falando desse negócio e a gente foi apurar mais informações para poder te deixar super por dentro desse negócio. Tem tudo acertado entre o Fluminense, o jogador e o clube do jogador. Então a chance de ter um anúncio oficial ao longo dessa quarta-feira, talvez até o momento que você esteja vendo esse vídeo, é muito grande, porque o jogador, o Fluminense vai desembolsar entre 4 e 5 milhões de dólares pela contratação do jogador, então o negócio varia na casa de 22 a 25 milhões de reais, só que é uma das críticas que algumas pessoas estão fazendo. Você está fazendo uma aposta na casa de 25 milhões de reais e realmente faz sentido. É um jogador que tem passagem por Boca, Estudiante, mas jogou na MLS, jogou também no futebol mexicano, mas não é um cara que você olha e fala, poxa, esse cara aqui vai ser a nossa solução. Ele é um jogador que vem como uma aposta. A gente pega alguns jogadores que vieram dos Estados Unidos e deram certo, para o futebol brasileiro também pegamos alguns exemplos da trilha do Fluminense que não deram certo. O maior exemplo de jogador que veio dos Estados Unidos e não deu certo no Fluminense é o caso do Antônio Carlos, que veio do Orlando City, não jogou nada e foi pro Sport, agora já até se transferiu lá. Então a gente vai ficar aí aguardando. Os números dele lá são bons, É um jogador também que teve base no futebol argentino, jogou no Boca Juniors, só que 25 milhões de uma aposta para mim é um pouco complicado. Até porque eu acho que o Fluminense pagando 25 milhões em um, 15 no outro, você pegaria esse montante todo e contrataria um jogador que fosse uma realidade. Mas olhando essas características do jogador, que é um camisa 10, que pode também jogar um pouco pelo lado do campo, agrada. O nome me agrada, mas não deixa de ser uma aposta. E também, para poder complementar esse assunto, o jogador deve ter um contrato de 3 anos com o Fluminense. Então o jogador chega no tricolor de 4 a 5 milhões de dólares e vai ter um contrato aí de 3 anos com o tricolor, tendo mais alguma informação nova. A gente vai te atualizando aqui porque as apurações são feitas e a todo momento tem atualizações nesse negócio, então a gente vai te deixar bem informado sobre isso. Outro jogador também que a gente precisa ficar ligado, que tem uma possibilidade de saída, é o Facundo Bernal. Ontem surgiu uma notícia que o jogador foi oferecido ao Betis da Espanha e teve um início ali de conversa, sondagens ali. Então o que a gente pode falar também do Facundo Bernal? Facundo Bernal foi um jogador que o Fluminense, quando contrata ele do futebol uruguaio, sabe que teria um retorno técnico do jogador e muito provavelmente teria um retorno financeiro, porque é um jogador jovem, com passagem pelas seleções de base, é um jogador que os europeus gostam, um volante que é alto, bate bem na bola. Então a gente vê que a questão do Facundo Bernal sai do Fluminense, se não sair dessa janela, provavelmente vai sair no meio do ano que vem, porque é um jogador que ainda está sendo lapidado, mas se você ver a evolução que ele teve desde que chegou no Fluminense até agora, é muito grande. Só que a gente sabe que até o momento ele não consegue se firmar entre os titulares do Fluminense. Por exemplo, o Hércules joga por ali, o Martinelli joga por ali, e sempre ele vai revezando com esses dois jogadores. Agora também com o retorno do Otávio, vai ser mais um jogador para ter uma concorrência por ali, e isso também pode estar justificando, o empresário do jogador está tentando fazer uma negociação para ele, até pelo fato que ele foi muito bem no Super Mundial. Então talvez essa seja também uma oportunidade dele de ouro, de conseguir sair, mas também o que a gente fala, a gente continua monitorando também aqui a situação do Facundo Bernal, tendo novidade, a gente vai te trazer aqui, vai te deixar bem atualizado sobre a possibilidade ou não de saída do jogador uruguaio, mas por enquanto é só o jogador foi oferecido e teve uma mera especulação sobre isso. Não tem nada de concreto sobre uma possível saída do Facundo Bernal. Para estar caminhando nesse vídeo, hoje o Fluminense entra em campo para jogar contra o time do Internacional. Jogo esse no Maracanã. Lembrando, jogo de ida lá no Beira-Rio. O Fluminense venceu por 2-1, 2 gols do Everaldo. E hoje entra em campo podendo empatar para chegar às quartas de final do Campeonato da Copa do Brasil. Lembrando, o Fluminense não chega às quartas de final da Copa do Brasil já tem 2 anos. Nos 2 últimos anos, o Fluminense foi eliminado nas oitavas de final.
2024 foi eliminado por Juventude, 2023 foi eliminado por Flamengo. Então entra tentando voltar a uma quarta de final da Copa do Brasil. Para o jogo de hoje, o Renato tem muitos problemas para poder formar esse time do Fluminense. Quais são os principais problemas que a gente pode destacar aqui? Nosso sistema defensivo. A gente tem o único titular absoluto desse sistema defensivo, trata-se de Fábio e Samuel Xavier. O Guga vai jogar mais uma vez, talvez, né, de pé trocado pelo lado esquerdo. Tem uma expectativa de uma recuperação do René, mas só vai saber ele horas antes do jogo se o René vai jogar ou não mesmo, então tem essa dúvida na esquerda, se joga René ou se joga Guga. E nosso principal problema é o miolo defensivo. Por quê? O Fluminense hoje conta com 4 zagueiros na visão do Renato, que são eles Ignacio, Thiago Silva, Freitas e Manuel. Thiago Silva e Ignacio machucados, sobram Freitas e Manuel, dupla essa que eu não me recordo de ter jogado nenhum jogo junto. Só os dois, né? Tem o esquema com 3 zagueiros, que é o Manuel jogou e tal, mas jogando os dois fazendo dupla de zaga eu não me recordo de nenhum jogo. Então a gente vai ver nesses dois jogadores jogando junto, e eu sempre falo, uma coisa é você ter Thiago Silva jogando ao lado de algum desses jogadores, por quê? O jogo do Thiago Silva potencializa demais o jogo deles. Os dois jogando sozinho, eu fico um pouco assustado. Aí quando a gente parte para o meio de campo, o Renato deve ter uma escalação muito parecida com o que ele jogou lá no jogo de ida lá no Beira-Rio. Tem uma dúvida entre Hércules e Facundo Bernal. Eu apostaria no Hércules por causa de um simples motivo. No jogo de lá, o Hércules teve a função de marcar o Alan Patrick, que é o principal jogador do Inter. E ele marcou muito bem, não deu espaço para o Alan Patrick, fez bem sua função. Por isso que eu acho que o Hércules pode sim ganhar a vaga ficar com a vaga titular, não perder a vaga para o Bernal. O Bernal entrega um pouco mais de proteção defensiva e principalmente a bola aérea defensiva. Só que o Hércules também fez uma grande partida, por isso que eu não acredito que o Hércules perca a vaga nesse time para o jogo de hoje. Martinelli é titular absoluto e Nonato vai retornar ao time, muito provavelmente na vaga do Paulo Henrique Ganso. Por quê? O Nonato é o cara que consegue preencher bem o meio de campo e ainda consegue produzir algumas jogadas ofensivas, entregando um pouco mais de intensidade que o Paulo Henrique Ganso consegue entregar. Então por isso que eu acredito que o Nonato vai ser o titular. E no ataque a gente vai ter Kevin Serna por um lado, Canóbio por outro, com o Everaldo centroavante. Tem até uma dúvida se vai jogar o Canóbio ou se vai jogar o Keno. Por que eu aposto todas as minhas fichas na entrada do Canóbio? O Renato sabe que a gente tem a vantagem do empate. E o que o Canóbio entrega para marcar, se doar para o time, é uma coisa absurda. Então por isso que eu acredito que o Canóbio vai se titular, semelhante ao que aconteceu lá no jogo de Porto Alegre, né? Quando o Soteldo se machuca nos primeiros minutos ali, o Canóbio entra, porque ele vai entrar ali para correr, para poder ajudar na marcação, para poder auxiliar. O Keno ele te entrega um pouco mais na fase ofensiva, mas deixa um pouco a desejar na fase de marcação. Por isso que eu acredito que o Canóbio vai acabar ficando com a vaga de titular, mas claro, todos os holofotes e olhares estão voltados para essa dupla de zaga. Esperamos que dê certo e também é muito provável, né, que o Renato tenha que dar uma olhada para a base, para poder compor esse banco de reservas, porque você olha para o banco, tem apenas o Thiago Santos que pode jogar de zagueiro, você não tem mais nenhum jogador ali que pode jogar de zagueiro, então muito provavelmente deve ter um desses nomes no banco, ou Gustavo Sintra, ou Davi Schwintz, ou Loyola. Eu apostaria que o nome que estaria no banco talvez fosse o do Schwintz, né? Davi Schwintz, porque é o cara que mais teve, assim, é um dos melhores nomes falados na base. Eu acho que ele vai ter uma oportunidade de ir para o banco. E também eu acredito que o Wagner, outro moleque da base, vai estar no banco. Juntamente com o Riquelme também pode estar no banco. Então a gente vai ter alguns garotos da base no banco que eu acho que dificilmente vão ser utilizados, só em caso de extrema necessidade, até porque a gente já falou, o Renato a princípio não vem confiando muito na base do Fluminense ali para poder oportunizar esses caras. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Você vai nos ajudar a chegar à nossa meta de 13 mil inscritos. Claro, quando você olhar aqui e ver que está inscrito, se inscrevendo também, né? Dessa moral aqui pro Falando de Flu. E tem duas opções novas. Uma é hypar o vídeo. Você olha o comentário ali, puxa pro lado, clica em hypar o vídeo, você vai nos ajudar muito, muito mesmo, não custa nada. E também se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu por apenas R$ 2,99, você dá essa moral pra gente. E é isso, galera. Tendo mais alguma notícia relevante no dia de hoje, a gente volta aqui e grava um vídeo. Lembrando, hoje eu vou me esforçar, mas vou me esforçar muito para ter pré-jogo e pós-jogo aqui no canal. Eu tô com um pouquinho, né, de problema na voz ainda, né? Vocês podem ver, eu estou até tossindo, mas eu acredito que vai ser possível assim fazer pré e pós-jogo hoje. Então é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.